Dica 1 da aula passada, certo? Uma pequena revisão. As hipóteses de perda e suspensão, só para ninguém ficar dos direitos políticos. Só são 4 itens que eu quero reforçar aqui, tá bom? E aí nós já vamos começar competências. Todo mundo olha para mim, nossa aula de flagrante foi legal ontem, certinho? E hoje nós vamos entrar no artigo 20, as competências privativa, exclusiva, né? Vamos falar sobre a competência concorrente, competência comum. Então, olha aqui, ó, artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nos casos de 1 e 4, perda. Só para ficar bem claro, 1 e 4, perda. É o posicionamento do Pedro Lenza. 1 e 4, perda. Então, não vai esquecer. Perda dos direitos políticos, incisos 1 e 4, suspensão, os demais. Suspensão, os demais. Eu só quero confirmar para não ficar... Então, suspensão 2, 3 e 5. Dica 2. Dica 2. Tem uma dica bem legal que eu vi em prova de concurso, Thomas. Presta atenção aqui, Daniel. Olha que coisa mais legal. Edno, olha aqui. Vocês estão vendo aqui, ó? Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo aqui, ó? Condições de elegibilidade. Pergunta de concurso. Olha aqui, ó. É repeteco agora, são só 5 dicas. Condições de elegibilidade. A diferença de condições de elegibilidade. E aí, logo depois, ele fala assim, ó. Ó, o artigo... Esse é o artigo... Presta todo mundo atenção. O artigo 14, parágrafo... Né? Parágrafo 3º. Né? As condições de elegibilidade, que é o artigo 14, parágrafo 3º. Nós já estudamos ele aqui, da CF. Certinho? Né? O que é isso aqui? Qual o mnemônico? Nacionalidade, pleno, exercício, alistamento eleitoral e domicílio eleitoral e filiação partidária. Qual que é esse aqui? Final do Alplen? Não é isso? Final do Plenim? Final do Alplenim? Este. Agora, olha a diferença deste artigo para terceiro para aqui, ó. Para a hipótese 7º. Perdão. O parágrafo 9º. Casos de elegibilidade. Casos de elegibilidade. Que é o artigo 14, parágrafo 9º. Isso aqui é da aula passada ainda. Então, eu vi uma questão de concurso que eu fiquei apaixonado nela. Então, olha só aqui. Ele diz que quais são as condições de elegibilidade. Final do Plenim, né? O que é final do Plenim? Filiação partidária, alistamento eleitoral pleno, né? Exercício dos direitos políticos. Não é assim? E aí ele diz assim, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Muito bem? Pergunta de concurso, as condições de elegibilidade e os casos de elegibilidade. Olha que coisa mais doida. Os casos de elegibilidade do parágrafo 9º, somente por lei complementar. Só por lei complementar. Lei complementar. Lei complementar. Essa pergunta é destruidora. E, volta um pouquinho. As condições de elegibilidade, Daniel, na forma da lei. Então, lei, se ele falou lei e não falou lei complementar, é lei ordinária. Toda vez que ele quis dizer que fosse lei complementar, ele disse lei complementar. Toda vez que ele fala lei, apenas a lei, expressão merita lei ordinária. Maioria relativa, maioria simples. Lei complementar, o total dos integrantes da casa. Então, doutor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O que o senhor está tentando dizer para nós? Perda 1 e 4, 2, 3 e 5. Ok. As condições de elegibilidade por lei ordinária. Enquanto que os casos de elegibilidade vai ser por lei complementar. Essa pergunta tem que saber na ponta da língua. Então, doutor, finado ao plenim, aqueles requisitos, condições de ser brasileiro, finado, filiação partidária, isso se dá por lei ordinária. E os casos de elegibilidade por lei complementar. Então, preste atenção para a prova. Condições de elegibilidade,
lei ordinários, caso de elegibilidade, lei complementar. Tá bom. Outra coisa que eu quero abordar aqui com vocês, para nós já começarmos competência. A questão da inegibilidade a questão da inegibilidade dos parentes. Dos parentes. Dica 3, olha aqui para mim. Dica 3. É essa aqui, daí a gente vai falar sobre a questão do plebiscito lá. Olha aqui para mim. Vocês lembram aqui? Esse aqui são inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins. Eu encontrei 3 dicas de prova bem legal que a gente tem que saber. Então, lembram-se, pessoal, presidente da República, mais governador, mais prefeito. Vamos lá. O mandato é de 4 anos, podendo ser por mais 4 anos. Isso aqui a gente viu na aula passada. Belezinha? Olha aqui todo mundo para mim. Neste caso aqui, olha que bacana. Neste caso aqui, o presidente da República pode se eleger por 4 anos, mais 4, e não pode ser para 12 anos. 4, 8. Mas os vices podem. Então, doutor, quem é vice uma vez, depois é vice outra vez, depois ele pode eleger o cargo majoritário? Então, essa aqui é uma primeira pergunta que já vi bastante em prova e é importante. Então, na terceira eleição, o vice pode candidatar ao cargo majoritário, mas o majoritário não pode candidatar a vice. Essa é a decisão do STF. Outra coisa importante. Fala em desincompatibilização, quantos? 6 meses antes. Quem tem que desincompatibilizar? Aí ele diz assim, o cônjuge mais os parentes de quanto grau? Até de 2º grau, ou por adoção, 2º grau por adoção, não é isso? Belezinha. Agora olha para mim, olha aqui para mim. Salvo se já detentor de mandato eletivo, que aí nós já tínhamos falado que se a pessoa tiver candidata à reeleição, ela pode. Olha aqui para mim, essa pergunta aqui é doída. Filho de prefeito. O prefeito, filho de prefeito e filho de governador. Filhos. Isso aqui é uma pergunta que eu me desembaracei com ela, achei, Tiago, olha que coisa fantástica. Então, o prefeito, Daniel, não desincompatibilizou. O filho dele pode ser candidato? Para vereador, não. Para vereador, não. O filho dele pode ser candidato para quê? Para deputado estadual. Então, vereador não pode. Para deputado estadual pode. Para deputado federal pode, porque ele não pode no território da mesma... Ele diz aqui, né? No território da jurisdição do título. Então, se o prefeito é prefeito e tem eleição, o filho dele pode ser candidato sem ele ter desincompatibilizado? Pode. Não pode ser para vereador, mas pode ser para deputado estadual ou, de repente, até senador. Segunda pergunta. Filho de governador pode ser candidato? Filho de governador não pode ser nem para vereador, nem para deputado estadual. Eu tenho um material lá. Esse material fala que o filho do governador, ele não pode ser nem para senador do mesmo estado. Do mesmo estado. Ele pode só sair deputado federal. Federal pode. Federal pode. O filho de governador pode ser deputado federal, ele não pode ser senador. Certo? Porque o senador é representante dos estados. Para deputado pode, porque o deputado é representante do povo. Essa aqui essa pergunta que eu achei isso extraordinário. Então, ele não pode sair para vereador, ele não pode sair para deputado estadual e ele também não pode sair a senador. Mas ele pode sair a deputado federal, porque ele é candidato, os deputados federais são representantes do povo. E o filho de presidente eu não vou nem colocar, porque o filho de presidente não pode sair para nada. Então, assim, de baixo para cima pode, mas de baixo... Todos eles podem ir para presidente, salvo o filho do presidente. Então, o filho do presidente pode ser candidato a presidente? Não pode, salvo se o presidente estiver descompatibilizado. Segunda pergunta, o filho do presidente pode ser candidato a governador, senador, deputado, não pode ser candidato a nada. Essa pergunta é bem legal, hein? Essa pergunta é bem legal. Então, preste atenção. Se o prefeito não desincompatibilizou, o filho dele só pode ser candidato a deputado, senador e deputado federal.
Doutor Ivan, então, no caso aí do Bolsonaro, a gente já está ouvindo umas conversas de os filhos dele continuarem, ele, o Bolsonaro, bom, entendeu? Os filhos dele continuar sendo presidentes. Vamos supor que ele seja presidente ainda, mas os filhos podem candidatar próximo, ele está sendo? Na verdade, não. Ele pode porque são candidatos à reeleição. Então, se os filhos dele entraram junto com ele, não entraram? Daí, na próxima eleição... Mas presta atenção. Aqui, essa regra é o seguinte: salvo se já detentor de mandato eletivo. Então, na verdade, o Bolsonaro ganha para presidente agora e o filho junto. Daqui 4 anos, o Bolsonaro ganha de novo os filhos sem sair os 6 meses. Porque se sair, libera. Sem sair, os filhos podem, porque já são detentores de cargo eletivo. Aí depois, o Bolsonaro não sai, os filhos podem continuar? Sim, porque já são detentores de cargo eletivo. Então, essa do prefeito e governador aqui é doída, hein? Sobretudo essa do governador aqui, os filhos de governador aqui. É problema. Esse negócio do senador eu achei difícil. Eu achei essa questão muito boa. Outra coisa que eu quero falar para vocês é da separação, da súmula vinculante que a gente viu lá, da separação do cônjuge. Separação do cônjuge, dica 4. Depois nós vamos falar sobre plebiscito e referendo, que foi aquela voltinha da Assembleia Legislativa, e daí a gente vai começar já a falar sobre a aula normal. Presta atenção, separação cônjuge. Todo mundo olha para mim. Todo mundo olha para mim. Nós vamos falar sobre território também. Isso aqui é voltinhas da aula passada que o Munir falou, doutor, depois dá uma repassada na aula passada, só para a gente fixar direito constitucional. Separação cônjuge. Aqui, eu quero que todo mundo preste atenção. Por favor, preste atenção. Eu sou prefeito durante 4 anos. Nos últimos 6 meses do mandato, então vamos colocar aqui, 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano. 1º, 2º, 3º, 4º ano. O que diz a lei? Que nos últimos 6 meses eu vou ter que fazer a desincompatibilização, para o meu cônjuge ser candidato. Pergunta de concurso: o cônjuge separado vai ter direito à eleição? Essa pergunta nós já tínhamos falado sobre a súmula vinculante lá. Súmula vinculante 18. Separado, divorciado, tudo? Separado de fato, tudo. Então, preste atenção, essa pergunta é bem ardidinha também. Então, preste atenção, o cônjuge separado, se ele provar, porque eu fui fazer questões de concurso e depois acabei me deparando com essa voltinha. Se o cônjuge provar que houve uma separação do fato antes dos 4 anos, a separação judicial pode ocorrer durante os 4 anos. Aí ele pode ser candidato. Então, doutor, é o seguinte, eu me separei aqui, no 2º ano, eu posso ser candidato? Não. Eu me separei aqui, a não ser que a pessoa desincompatibilizar. Então, eu sou prefeito, a minha esposa quer ser candidata, ela vai separar de mim faltando 2 anos, ela não pode ser candidata. Quando que pode ser candidata? Quando ela separar de fato e judicialmente antes dos 4 anos. Agora, a pergunta que eu errei, e eu acho que vocês também errariam, certo? Se eu separar de fato antes dos 4 anos, separar de fato quer dizer provar por prova testemunhal que já estava separado. Se a separação judicial sair dentro dos 4 anos, a pessoa pode ser candidata? Pode. É informativo do TSE. Então, presta atenção. O que o TSE diz? Para o cônjuge ser separado, ele não precisa separar judicialmente antes dos 4 anos, ele tem que separar de fato. Olha que porcaria. Então, se provar, não, eu e a Ana Flávia estávamos casados, mas prova que, todo mundo prova que a gente já está separado, só que o processo de separação ainda não saiu. Se o processo de separação sair durante os 4 anos meus como candidato, mas provar que antes do 1º ano nós já estávamos separados, ela pode ser candidata. Essa é uma pergunta boa de prova. Outra pergunta boa de prova, vamos lá? Então já falamos essas voltinhas do cônjuge, então já ficou claro. Dica 5. Fazer uma aula porreta hoje, hein? Fazer uma aula pancada hoje. Vamos lá, dica 5. Vamos fazer rapidinho aqui? Criação de novos estados e criação de novos municípios. Só lembrar, porque essa pergunta é explosiva em prova. Dica 5, isso aqui tudo aula passada ainda.
Dica 5. Aí vamos falar daquela criação de novos estados, mais de novos, o quê? Municípios. Presta atenção, novos estados e novos municípios. Então vamos lá, ó, presta atenção. Esse quadro aqui, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Esse quadro aqui tem que saber na ponta da língua. Quantos requisitos para a criação de novos estados? É mais fácil criar novos estados ou mais fácil criar novos municípios? É mais fácil criar novos estados. Eita porra. Município é mais nojento para criar. Então, municípios, quantos requisitos? 5 requisitos. Criação de novos estados. Vamos ver? Vamos ver o quadrinho? Presta atenção aqui. Criação de novos estados. Criação de novos estados e novos municípios. Rapidão, deixa eu só pegar aqui. Vamos lá. Então, novos estados, 1, 2, 3 requisitos. Novos municípios, 5 requisitos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é 4, 5. Porque vamos contar esse dom. Então, presta atenção. Estados, 4 requisitos e município, 5 requisitos. Então, para criar um novo estado, o que eu preciso? Primeira coisa, olha aqui para mim, rapidinho. Eu preciso de ter uma lei ordinária ou lei complementar? Não, doutor, primeira coisa tem que ter o quê? Um plebiscito. Então, um plebiscito, aí a primeira perguntinha, o plebiscito tem que ser organizado pelo TSE. Tá bom? Depois tem que ter o quê? Aí depois tem que ter o quê? Uma lei complementar. E depois tem que ter uma lei complementar. Certo? Essa lei complementar tem que ser feita pelo Congresso Nacional. Congresso Nacional. Por último, são 4, que é a colaboração do Edno. A oitiva das Assembleias Legislativas. Eu, na aula passada, tinha me equivocado, porque eu entendia que era facultativa, mas é importante. Todos os estados têm a oitiva das Assembleias Legislativas, apesar que ela é opinativa, não vinculativa. Então, oitiva das Assembleias Legislativas, porque a gente está falando que para criar um estado a gente tem que tirar um pedaço do outro, né? Não se cria um estado do nada. Para Mato Grosso, eu quero criar um estado, mas eu vou desmembrar Mato Grosso, então eu tenho que ouvir a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Oitiva das Assembleias Legislativas. Essa oitiva é opinativa, mas para as provas é importante que conste. Vamos lá, agora dos municípios. Também tem que ter o quê? Primeira coisa, para abrir o processo de município, tem que ter uma lei federal, autorizando, né? Uma lei federal, abrindo prazo. Essa lei é uma lei ordinária ou uma lei complementar? Edição de lei, ou aprovação de lei complementar federal, fixando de maneira genérica o período em que poderá ocorrer a criação. Então, tem que ter uma lei complementar, abrindo o quê? Abrindo o período. Depois, vamos lá, segundo. Aí tem que ter o quê? Depois de abrir o período, tem que ter uma lei ordinária para falar sobre os estudos de viabilidade econômica, que vai falar sobre os estudos, né? De viabilidade econômica. Depois o quê? Vai precisar de quê? Ela fala aí, depois vai precisar de quê? Plebiscito. Plebiscito, e aí, junto ao TRE. E por último, certinho? Então vai ter que ter o quê? Lei ordinária estadual aprovando. Estadual aprovando. Certo? Lei ordinária estadual. Então aqui é lei complementar federal, aqui é lei ordinária federal e aqui é lei ordinária estadual. Esses são os requisitos que é importante. Doutor, essa pergunta aqui é boa ou é difícil? Essa pergunta aqui é o top das galáxias, de boa, de poderosa para a prova, de
fundamental para você partir para aprovação. Então, olha só, criação de Estados. Na aula passada, eu me omiti com relação à oitiva das Assembleias Legislativas, mas é importante. Então, vamos lá. Para mim criar um Estado, eu tenho que ter uma lei federal, complementar, junto ao Congresso Nacional. Tem que ter plebiscito da população interessada, plebiscito consultado pelo TSE. Que mais que precisa? A oitiva das Assembleias Legislativas. Doutor, para mim criar município, eu tenho que ter uma lei complementar abrindo prazo, eu tenho que ter uma lei ordinária para falar dos estudos de viabilidade econômica, eu tenho que fazer o plebiscito da população interessada junto ao TRE, e preciso de uma lei ordinária estadual. A lei ordinária estadual que vai aprovar a criação do município. Muito mais difícil criar município do que criar Estado. Professor, o que está escrito na lei do Estado? Plebiscito organizado pelo TSE, lei complementar do Congresso Nacional, certo? Lei complementar federal, muito bem? E oitiva das Assembleias Legislativas, essa oitiva é opinativa. Oitiva das Assembleias Legislativas, essa oitiva é opinativa. E aqui, lei complementar abrindo o período, de tanto de janeiro a tanto de junho ou tanto de dezembro. Lei ordinária federal, que é os estudos de viabilidade econômica, para saber se o município tem, né? E ela vai dizer como que vai ser feito esse estudo. O plebiscito junto ao TRE e uma lei ordinária estadual aprovando a criação, né? Aprovando a criação. Então, é claro que é repeteco da aula passada, mas como ficou algumas coisinhas assim, para sedimentar, para não errar. Então, doutor, já falamos sobre a questão do cônjuge, importante, sobre o filho de prefeito e governador, já é importante. Essa questão da separação de fato e separação judicial é uma caceteira. As hipóteses de perda e suspensão já falamos. Agora vamos falar outra coisa importante, que nós paramos exatamente na aula aqui. Questão de território, certinho? O território que eu quero colocar 8 dicas de território que cai muito em prova. Doutor, nós estamos na aula onde... Quem está acompanhando que veio na aula passada aqui, a gente parou exatamente aqui, ó. Nós paramos aqui, ó. Certinho? Nós paramos aqui. Sobre... Lei ordinária estadual. Já vou, só um pouquinho, Daniel. Aqui, nós aqui falamos aqui sobre os territórios. Nós estávamos aqui. Então, lei ordinária estadual aprovando a criação do município. Certo? Queria pedir muito para vocês, super, mega, ultra, turbo. Não vai esquecer essa questão, por favor, não. Certo? A aprovação de concurso, ela não é fácil. Mas depois, se você souber, doutor, eu tenho que prestar atenção nessa, vai chegando num ponto que ela vai ficando óbvia, vai ficando normal a aprovação. Certo? Vai ficando normal a aprovação. Ontem... Pelo TRE, dos municípios TRE. E essa pergunta eu, inclusive, achei difícil, porque quando você fala plebiscito, você não sabe quem que organiza. Federal, TSE, estadual, municipal, TRE. Ontem eu tive conversa com um aluno meu, que foi num outro cursinho, e ele estava dizendo para os outros colegas, alguém falando do IPO, dizendo assim, e aí, lá no outro cursinho, o que você acha do IPA? Aí alguém falou, lá não dá. Porque não, nosso doutor Ivar dá muita aula muito pesada, ele dá aula de juiz como se fosse aula para a polícia. Então, o que é uma qualidade para quem não quer estudar ou quer estudar mal, passa a ser um defeito. Você viu a ordem dos valores? O dinheiro do Bolsa Reclusão deveria ser do recluso ou da vítima? A vítima, não do recluso. Então, vem R$2.000 para o cara que matou e para a família que teve o cara morto, não ganha nada. Então, eu me orgulho, então, desse defeito. Queria falar para vocês. Eu me orgulho das aulas boas, profundas, de conteúdo, porque isso vai fazer com que vocês tenham uma estrutura para olhar para a prova e falar, não, fácil. Mas mais a gente fazendo questão, eu faço assim, eu dou uma lida no caderno e vou fazendo questão. Só algumas coisas assim que a gente acaba esquecendo, acaba esquecendo, aí você volta para lá no caderno. Deixa eu falar uma coisa para vocês, Munil. Eu sempre falo Munil porque o Munil sempre está no último de cá. Então, quando eu falo Munil, eu estou me referindo a todos vocês. Você já imaginou eu dar aula? Doutor, acabou o assunto? Acabou. E aí você chega em casa,
Primeira questão, doutor Ivar não falou disso, não falou disso, não falou disso, não falou disso. Uai, não falou nada. De 10 questão, o 9 ele não disse, o 8 já... Onde que fica a cara do professor? Então, quando o aluno falou assim, eles falam mal do senhor porque o senhor pega muito pesado, é muita coisa e demora muito, e blá. Eu falei, não, isso aí não é defeito não, chefe. Isso aí, para mim, você está me dando o maior elogio do mundo. Eu falei, não, isso para mim é um elogio. E aí fica um povo guerreiro igual vocês e o pessoal de casa, mas aqui da sala de aula fica um povo guerreiro que quer ser os ninjas de concurso. Aí tá certo, aí é o que nosso grupo mesmo. Tá bom? Então eu queria pedir muito para vocês, essas questões de municípios aqui é problema para concurso. Não vai ignorar essa pergunta vai cair na prova de vocês, Ana Flávia. Essa pergunta tem que saber. E é facinho, ó. Última vez, e depois nós vamos para a aula. Vamos ver território, vamos começar as competências. Última vez. Criação de estados. Tem que ter uma lei complementar pelo Congresso Nacional, autorizando. Depois tem que ter o plebiscito ao TSE. E depois tem que ter o quê? Oitiva das assembleias, que é opinativa. Porque o Estado, para ser criado, tem que pegar um pedaço do outro. Então, daquele que vai perder o pedaço, fala, aí, você concorda? Não, acho que... Criação de municípios. Primeiro tem que abrir o prazo. A Dilma fechou 4 vezes, ela indeferiu leis complementares, abrindo o prazo para a criação de municípios. Sheila, 4 vezes. Então, tem que abrir uma lei complementar federal abrindo o prazo, tem que ter uma lei ordinária para falar sobre o estudo de viabilidade econômica, tem que ter o plebiscito no município, conduzido pelo TRE, e tem que ter também uma aprovação de uma lei ordinária estadual. Eu gostaria que vocês repetissem isso bastante em casa, de vez em quando, tipo assim, sentar debaixo de uma mangueira, falar, vou dar uma lembrada de estados e municípios. Essa questão é muito difícil.